Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos de volta aqui. Meu nome é Will e aqui a gente tenta simplificar os seus investimentos e fazer você atingir sua liberdade financeira, beleza? Hoje o papo é sobre ETFs. Você sabe o que é ETF? Você investe em ETF? Deixa aí nos comentários. Aqui é um papo mais introdutório do que são, pra que servem, belezinha? Então se você tá com interesse em investir em ETF, viu lá na internet pra que serve, viu na corretora e não sabe o que significa, vem comigo, vou estar mostrando alguns dos melhores, alguns que eu invisto, pra que servem, qual o intuito dos ETFs. Fechou? Belezinha? Então vamos lá. Sobre o ETF, cara, ele vai diretamente ligado com uma estratégia. Você, como investidor, deveria ter sua própria estratégia. O ETF segue a mesma coisa. Ele vai seguir, então, uma estratégia. Por exemplo, você vira para mim e fala, cara, quero investir só em empresas de tecnologia. E vai lá e você tem um ETF que investe somente em tecnologia. Mas afinal, o que é um ETF? ETF é basicamente, por definição, é um Exchange Traded Fund, que basicamente significa basicamente um pacote que ele vai ter várias ações, vários fundos imobiliários. Ele vai ser um pacote com algum padrão, com alguma estratégia por trás, focada em alguma coisa. E nem no exemplo que eu te disse, um pacote focado em ações de tecnologia, um pacote focado em ações de dividendos. Qual a importância de se investir em um ETF e para que ele serve? Para qual a função dele na sua carteira? Vai ser basicamente um ativo de diversificação para sua carteira e seguindo algum padrão, alguma estratégia. Por exemplo, você vira para mim e fala, cara, quero investir no Brasil, mas não faço ideia de como investir. Eu só quero somente investir na Bolsa Brasileira e seguir o índice da Bolsa Brasileira. Muita gente fala lá, a Bolsa tá subindo, quero investir na Bolsa Brasileira, mas não quero ter o trabalho de estudar sobre ações e tudo mais, quero que uma gestão faça isso para mim. Outra coisa sobre os ETFs, eles vão ter uma gestão que vai fazer tudo para você. Você compra a cota dele e vai ter uma gestão já trabalhando para você. Claro que você paga uma taxa mínima, mas essa gestão vai estar sempre de olho no qual os melhores fundos para investir, as melhores ações, seguindo a estratégia do ETF, beleza? Seguindo esse exemplo que eu dei para você, se você quisesse, por exemplo, seguir o índice da Bolsa Brasileira. O índice da Bolsa Brasileira significa basicamente o Ibovespa. Ele é composto pelo Ibovespa, que seria uma média das 80 maiores ações, maiores empresas do Brasil para sim investir. A gente pode ver aqui que atualmente a Ibovespa está caindo quase 1% hoje, uma desvalorização nos últimos 5 dias também, no último mês também. A bolsa vem caindo bastante. Então beleza, você virou para mim e fala, cara, quero investir no índice da Bolsa Brasileira. Se o Brasil tá indo bem, esse índice vai subir. Se o Brasil tá indo mal, esse índice vai cair. Como que eu faço? Vai basicamente investir no BOVA11, esse primeiro fundo aqui. Tem outros fundos aqui, a gente vai passar por eles depois, mas basicamente você está investindo no índice da Bolsa Brasileira. Replica o Ibovespa, o índice que eu estava mostrando para vocês, principal índice da B3 com 80% do volume negociado. Então, possuem ações que 80% de tudo negociado na Bolsa Brasileira são só dessas ações. Então, são as 80 maiores ações e mais negociadas da Bolsa Brasileira. Entrando aqui no Investidor 10, a gente consegue ver alguns indicadores do BOVA11, certo? O valor de uma cota você estaria pagando R$ 118, com uma valorização de 7% em 12 meses. Então, basicamente, nossa bolsa subiu 7% nesse ano. Se a gente voltar aqui e colocar em um ano, o Ibovespa subiu só 5%, mas o ETF subiu 7%, uma variação um pouco superior. Aqui a gente consegue ver mais algumas informações. Voltando aqui, nossos exemplos de ETFs, né? Então, até agora, você já entendeu o que é um ETF, que é um pacote de fundos que vai seguir algum padrão, algum índice e tudo mais. Certo? Agora a gente vai dar alguns exemplos, falar de algumas estratégias e tudo mais. Temos aqui agora alguns outros ETFs, certo? Que seria o Small 11. Acompanha o índice Small, que são basicamente os índices de Small Caps. O que são uma Small Cap? Uma empresa com um valor patrimonial um pouco abaixo e com grande potencial de valorização. Vindo aqui no Investidor 10 e pesquisando por Small 11, a gente consegue ver aqui como está a valorização. Então a Small Cap desse ano não está indo nada bem. Muitas pessoas conseguem
conseguem ver isso daqui como uma potencial valorização e barato, né? Pagar barato. O valor atual de uma cota seria R$ 96,00, tá caindo 7% no ano e em 60 meses 1%, certo? E agora passando para uma parte boa de que eu gosto de investir em ETF, que é, se você viu o meu outro vídeo falando sobre investimentos no exterior, dolarizar a carteira e tudo mais, lá eu cito um pouco sobre o IVVB11 e o S&P 500, certo? O que seria o S&P 500? Seriam as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem basicamente um ETF que vai ter essas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, certo? O que isso significa? Você tendo uma cota desse IVVB11, que eu já vou mostrar tudo certinho o que compõe a carteira dele, você vai virar sócio basicamente das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, da maior economia global, dos maiores empresas, e você pode se tornar sócio e ganhar na valorização dessas empresas também. Por que os ETFs são recomendados? É basicamente também tanto para iniciantes quanto para pessoas que querem diversificar a carteira. Iniciantes por quê? Porque tem um gestor trabalhando basicamente na gestão desses fundos. Então basicamente você define sua estratégia, vê se tem um ETF que vai de acordo com a sua estratégia, tecnologia, de setor perene e tudo mais, e investe, que a própria gestão vai fazer isso por você, beleza? Voltando aqui pro IVVB11, espelha o S&P 500, as ações listadas em Nova York como Amazon e Google. Isso mesmo, se você comprando o IVVB11, você vai virar sócio da Amazon, Google, Oracle e todas as maiores empresas de tecnologia de varejo do mundo, beleza? E também é uma forma fácil, você não vai estar dolarizando a sua carteira, porque esse IVVB11 é uma ETF nacional, então você pode entrar na sua corretora e investir nesse ETF na sua corretora do Brasil, certo? Mas ele replica as empresas lá de fora. Você não está comprando dólar e investindo, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10 sobre o IVVB11. Então, uma cota, se você fosse comprar hoje, estaria valendo R$ 314. É uma cota bem cara, não é tão iniciante assim. Porém, vamos olhar para alguns números. Teve uma valorização de 35% em um ano, certo? E 163% em 60 meses. Então, há 5 anos atrás, se você tivesse investido R$ 1.000, hoje você teria R$ 2.600. Muito bom, você está se tornando sócio das 500 maiores empresas do mundo. Sobre o dividend yield dos ETFs, isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, certo? A maioria dos ETFs, eles não pagam dividend yield. Mas e se existem empresas dentro dos ETFs que pagam dividend yield? Para onde que esse dividendo está indo? E basicamente, esse dividendo está indo para o reinvestimento no próprio ETF. Então, a própria gestão já faz, é obrigatório, todo o reinvestimento dos dividendos pagos pelas empresas compõem o ETF, o reinvestimento. Então essa gestão já faz automático para você esse reinvestimento e você vai basicamente ganhar na valorização da cota, beleza? Seguindo aqui, agora eu vou mostrar um site muito importante que eu uso para análise de ETF, certo? Que seria o ETF.com. Aqui a gente acabou de ver o IVVB11, certo? O IVVB11 é um ETF nacional que segue um outro ETF estrangeiro, que é basicamente o IVV. Então, o B vem de Brasil e o 11 é um código da nossa bolsa brasileira. Só que o IVV é negociado lá fora. E se a gente vir aqui e pesquisar IVV, a gente acha nosso ETF listado. A gente pode entrar nele e aqui a gente tem um overview geral, a variação dele no dia, uns ETFs similares, a valorização dele em forma de gráfico ao longo dos anos, então ele existe desde 2002 e se valorizou bastante. E olha que interessante, a gente tem aqui esse Classification and Index Data, que são basicamente o que o ETF, qual a estratégia do ETF, certo? A gente consegue ver aqui, ó, focos em Large Cap, a gente viu sobre algumas Small Caps, que são empresas menores, e essa aqui é focada em Large Cap, basicamente empresas gigantescas. Focado no North America, nos Estados Unidos, replica o S&P 500. Ah, mas cara, você me explicou que ETF é um pacote de fundos, como que eu vejo quais ações tem nesse fundo? E é basicamente entrando aqui no ETF.com e vindo aqui na parte de holdings aqui na esquerda, certo? E olha que legal, aqui a gente consegue ver a distribuição desse ETF. Então o top 10, qual o peso do top 10? Então só os primeiros 10 mais investidos formam 33% da carteira. Todos os outros, 63% o resto. O número de holding, ele tem 500 empresas, o S&P 500. E vamos ver
as pequenas empresas que ele tem investido. Então, principalmente Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, que é do Facebook, Alphabet, que é a Google, Berkshire, que é a empresa de um dos maiores investidores americanos, JP Morgan, que é um dos maiores bancos mundiais, Tesla, Visa, que é de cartão de crédito e tudo mais, Acústico, que é de mercados, Johnson & Johnson, que provavelmente você conhece de fralda, saúde e tudo mais, Home Depot, que é uma de infraestrutura e tudo mais. Olha que legal, Netflix e Walmart, todas as empresas que você conhece provavelmente, e a Coca-Cola, eu acho que você já ouviu falar de Coca-Cola. E basicamente, essa é a mágica do ETF. Se você comprar esse ETF, você é basicamente sócio e vai ganhar dinheiro se essas empresas forem bem. Você não acha que uma Amazon da vida vai bem? A Google da vida vai bem? A Microsoft, que é a maior posição, não vai bem? Então fica a critério de você decidir sua própria estratégia, certo? Voltando aqui, a gente tem o Divo 11, que compõe basicamente os ETFs que pagam maiores dividendos, e o IMAB 11, que segue o fundo de renda fixa, certo? O fundo de tesouro direto relacionado à inflação, ao IPCA. Só alguns dos exemplos dando para vocês, tá? Agora falando sobre a facilidade de investir no ETF e também como você poderia dolarizar sua carteira somente em ETFs. É uma estratégia que todo mundo segue, uma parte da minha estratégia também é fazendo isso, é dolarizar minha carteira somente em ETFs. As 500 maiores empresas, os melhores REITs, as que pagam mais dividendos. Então, basicamente, você vira para mim e fala assim: bom, Will, eu fiz minha estratégia, sei o que eu quero da minha vida, eu vejo uma grande potencial de valorização e crescimento na área de tecnologia, de IA, quero investir num ETF que tem as maiores empresas de tecnologia. Como que eu faço? É simples, meu parceiro. Tem esse aqui, o Nasdaq, algo chamado Nasdaq 100, que basicamente é esse ETF aqui, é o ETF que chama QQQ, e ele basicamente investe nas 100 maiores empresas de tecnologia. Só bichinho pequeno. A gente volta aqui no ETF.com e pesquisa o QQQ. Ó, é até o top searches aqui. Vamos ver um pouquinho sobre o QQQ, a valorização dele, o focus dele são em large cap, o índice da Nasdaq 100, que nem eu tava falando para vocês, e em holdings, as empresas que ele tem é basicamente Microsoft, a empresa que criou simplesmente o Windows, Apple para iPhone, Nvidia para inteligência artificial e placa de vídeo, Amazon, dispensa comentários, Meta, Google, Acústico, Tesla, Netflix, e é basicamente isso, beleza? Você investindo na Nasdaq 100, você está se tornando sócio dessas empresas de tecnologia, beleza? Algo semelhante a ETFs que a gente pode usar de comparação aqui seria um fundo de fundos imobiliários, né? Nossa, falei fundo 3 vezes. Os fundos de fundos, eles basicamente vai ser um pacote de vários fundos imobiliários. São basicamente um ETF de fundos imobiliários. E agora, a fim de diversificação, se você já investiu em stocks, que seria o S&P 500 das 500 empresas americanas, você já investiu nas 100 maiores de tecnologia e agora quer investir, por exemplo, em REITs, que seriam basicamente os fundos imobiliários americanos. Temos basicamente nosso queridinho VNQ, que é basicamente um ETF de REITs, certo? Na valorização, ele é bem estável, a gente consegue colocar aqui em 5 anos, ele ficou praticamente na mesma, claro que teve as instabilidades da pandemia, subiu um pouco e agora vem caindo, mas basicamente um fundo bem estável, porque o foco dele é dividendo. Esse dividendo de 4% pode não brilhar tanto os olhos de vocês, porque a gente está acostumado com pelo menos 8% do Brasil, porém, vocês têm que lembrar que esse 4% seria uma renda em dólar, ele paga em dólar, beleza? Isso que significa que você teria que ter uma corretora internacional, beleza? Imagina uma renda de 4% em dólar, beleza? Uma boa estabilidade financeira, então essa média de 4,73 anuais, paga trimestralmente os dividendos, certo? E você vai ser sócio dos maiores REITs, que são os maiores imóveis americanos, beleza? Então, Will, você tá me dizendo que se eu quiser fazer uma carteira só com uma estratégia de setores perenes do Brasil, um ETF de fundos imobiliários, um fundo de fundos, um ETF de estoque, um ETF de REITs, acabou. Eu tenho basicamente todos os ativos que eu posso me proporcionar, tanto no Brasil quanto no exterior, e é isso. Cara, é basicamente isso. Você vai poder ter essa diversificação, mas você não vai ter uma gestão sua, né? Você não vai ter a sua tomada de decisão, coisa que eu acho muito importante para mim, eu escolho o que fazer, certo? Eu tenho uma parte em ETF, mas não é uma parte tão relevante da minha carteira, mas cerca de 15% ali só em ETF,
O resto é da minha gestão, que eu mais vejo promissor. Espero que tenha clareado suas dúvidas e como investir em ETF. Espero que tenha ficado claro os benefícios de investir em ETF. É um investimento que eu gosto bastante. Recomendo vocês assistirem os meus vídeos falando sobre investimentos no exterior, diversificação de carteira e tudo mais. Vou deixar tudo na descrição. Considere se inscrever se eu te ajudei em alguma coisa. Deixa o like, por favor, que ajuda bastante. E deixa sugestões e comentários aí. Deixa sua carteira para eu estar analisando. E é isso. Muito obrigado pelo seu apoio e